Fala, turma, seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez, ao Simplicidade Podcast. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo e, como sempre, eu falo aqui agradecendo você, porque a gente afinal tá crescendo, né, senhora Rô? Tá crescendo. Muito. Graças a Deus por conta de foguete. você, né, que tá nos ajudando muito aqui, e a gente tá sempre pensando em trazer o melhor para você, conteúdos importantes e relevantes. Mas, senhora Rô, apresenta a nossa brilhante convidada de hoje. Ai, meu Deus, você jogou a bomba pra mim, né? Claro. Então tá bom. Deixa eu pegar aqui. É pra você participar também, de vez em quando. Porque ela é tão importante que eu preciso até ler aqui, né? Não o nome dela, claro que eu não... Mas você tá sem óculos hoje. Não, mas eu enxergo. Eu deixei a letra bem grande aqui, tá vendo? Tá bom, vai lá. Ela é fundadora do movimento Remadoras Rosa do Brasil, capitã da equipe Força Rosa Brasil e presidente da Associação Brasileira Remadoras Sobreviventes do Câncer de Mama. Olha só o que a gente vai abordar aqui hoje. E o nome dela é Cleusa Alonso. Seja bem-vinda. Olá, obrigada. Sua câmera é aquela ali, ó. Muito obrigada, agradeço imensamente o convite. Para mim é uma honra participar aqui do podcast com vocês. Para nós, na verdade, né? A gente já vinha se falando por WhatsApp, você já tinha me contado um pouco da sua trajetória, do Remadoras, desse grupo maravilhoso. Então, eu já tinha me emocionado, né? Quando você me contou sua história. É uma história realmente impactante. E que bom que você veio, né? Porque nem todo mundo gosta de falar isso publicamente, mas que bom que você veio para trazer a público, né, toda essa história de superação, de sobrevivência, e eu acho que vai agregar muito para quem vai assistir. Então conta um pouquinho pra gente, igual você contou para mim pelo WhatsApp, conta um pouquinho pra galera aí que tá assistindo, toda essa história linda da sua vida. Falar do movimento Remadoras Rosas do Brasil, para mim, é uma missão, né? Quanto mais pessoas souberem desse movimento, melhor será para todas as mulheres, todas as pessoas que passam pelo câncer de mama, porque o câncer de mama não é somente mulheres, né? Homens também passam por câncer de mama. Então, esse movimento, ele leva esperança e vida. E isso de uma maneira muito saudável, porque nós iniciamos a prática da canoagem em Dragon Boat. E esse movimento começou há 30 anos, ano que vem completa 30 anos de existência, começou no Canadá. Então, e a minha vida dentro desse movimento começou em 2013, há 11 anos atrás. Eu sou uma sobrevivente do câncer de mama, como o próprio médico fundador desse movimento mundial, ele nos chama, tanto que não é feio, não é pejorativo, muita gente choca, né, fala sobrevivente, mas inclusive existe um dia de sobrevivente do câncer, né, para você ter ideia como essa doença é cruel. Mas nós temos muito trabalho para divulgar esse movimento, o câncer de mama, a prevenção. Nós focamos no câncer de mama, que esse é o nosso movimento, mas também contribuímos para que outros cânceres tenham a sua prevenção, né, através de tantas ações. E é maravilhoso, para mim é muito gratificante poder falar, porque eu sei que eu vou abordar esse tema tão importante para muitas pessoas. Porque quem passa por isso, muitas vezes passa sozinho, né? E como até você falou, e é verdade, a pessoa que passa por isso, ela sofre a família, quem tá do lado, sofre todo mundo passa, né? Só que só quem tá com o problema sabe realmente o que é, e esse movimento, né, esse grupo, eu acho que ajuda muito, né? Como que as pessoas, as mulheres que entram para esse movimento,
existe um antes e um depois de cada uma delas? Exatamente. O câncer por si já é uma doença cruel. Ela chega de mansinho, muitas vezes quando você sabe dessa doença, muitas já estão, como no caso do câncer de mama, já tem que fazer a mastectomia, né? Já tem outras complicações. Então, é por isso que a prevenção é tão importante. E as mulheres que chegam nas equipes que nós vamos formando, elas estão depressivas, devastadas. Quase a sua maioria, há um percentual muito alto, do abandono do parceiro, do marido, do namorado, para essa mulher que passou pelo câncer de mama. Então, dentro do movimento, o número maior de mulheres que foram abandonadas, seja no diagnóstico, durante o tratamento e no final do tratamento. Imagina você estar lutando, recebeu a notícia e junto com a notícia vem a separação. Nossa. Está lutando, transitando o câncer, o tratamento do câncer de mama e tem que se preocupar também com uma separação. Então, tudo isso também acontece. Claro que não vamos generalizar, né? Mas essas mulheres, quando chegam para a gente, estão sem autoestima nenhuma, autoestima baixa. Chegam devastadas, depressivas, sim. Então, e esse movimento, ele transforma vidas. Ele eleva a autoestima, melhora a socialização, porque no tratamento nós temos que nos privar muito, não estar tanto em contato, passeando, porque a imunidade baixa muito, né, devido à químio, devido ao tratamento que essa pessoa faz. Então, a socialização também ajuda nesse movimento e principalmente a melhora dos movimentos dos membros superiores, que muitas fizeram mastectomia, como eu, passaram por quadrantectomia, retirada dos linfonodos axilares, né, que impossibilita ter um movimento amplo. Então, assim, elas chegam depressivas. Olha, eu tenho uma tia que passou pelo câncer de mama, irmã da minha mãe, minha tia Nena, se ela estiver vendo, um beijo para ela. Beijo, tia Nena. E só que assim, para uma surpresa nossa, ela, superou isso muito bem, o que é uma raridade, né? Mas ela tem assim uma força de vida, assim, ela sabe, ela até cuida dos que estão perto, que às vezes, né, tem mais dificuldade em lidar, mas não, ela reagiu assim, cuidou disso, e ela teve bastante complicação até, sabe, foi grave o dela, e ela tá aí, firme e forte, ela vai, faz o tratamento e tal, mas assim, eu sei que não são todas as mulheres que são assim. Cada um reage de um jeito, né? Exatamente. O câncer... E você estava falando até que isso conta muito para tratar, né? Conta como você muito. Reage. Exatamente. O emocional, né, o teu psicológico, ele te ajuda muito a enfrentar essa doença. Então, de repente você, como o câncer te encontrou, o momento em que você está, né? Muitas dessas mulheres podem ser que já estão deprimidas, né? Já estão em fase de depressão, que momento elas estão vivendo quando elas são diagnosticadas, né? Mas o câncer não é uma sentença de morte. O câncer, ele sim pode ser superado, e hoje nós temos aí mais de 30 equipes no Brasil, de mulheres todas que passaram por câncer de mama, remando e levantando essa bandeira, demonstrando sim que depois do câncer de mama existe vida, uma vida ativa, uma vida abundante, uma vida feliz, né? Temos as nossas complicações, temos medos, nenhuma é super-heroína, ninguém de nós somos, mas encontramos força uma com as outras nesse movimento, nesse grupo. Então, é um grupo, cada equipe tem a sua cultura de equipe, mas o objetivo principal é acolher e levantar essa bandeira
nós temos a missão. Cada equipe que se forma tem essa missão de levar adiante essa mensagem de esperança, de vida, de superação. E é muito importante isso. Como que você encontrou esse movimento, assim? Como que você ficou sabendo? Antes dela responder isso que você está perguntando, eu só queria fazer um adendo. Por favor. Porque eu fico muito, como homem, eu fico muito chateado de ouvir isso, e eu sei que isso acontece muito. E eu acho que o que a Cleusa falou é muito importante a gente frisar aqui, essas mulheres que sofrem. Porque sofrer um abandono desse é muito cruel. Isso é de alguém que... Eu acho que é pior do que o diagnóstico em si. Porque não é só, por exemplo, no caso, né, da tia Nena e algumas outras pessoas, mulheres que já estão em outra condição de vida, às vezes são separadas já, então ela não tem esse impacto de um, desculpa, viu, Cleusa, um vagabundo, né, abandonar uma mulher numa situação dessa. Então, assim, porque por questões, a gente sabe, eu gosto de falar as coisas aqui claramente, questões estéticas, porque acha que a mulher deixou de ser mulher. O homem, quando tem de próstata, ele não deixa de ser homem. Eu perdi meu pai com câncer de próstata, ele não deixou de ser homem. Pelo contrário, né, diziam na família que ele tinha ficado até mais homem. Então, assim, é lamentável a gente ter que escutar esse tipo de coisa. E eu me solidarizo muito com essas mulheres, porque é muito difícil, sabe? Abandonar alguém, porque a pessoa, ela não escolheu ter aquilo, né? Então é de uma crueldade incrível. Desculpa, eu precisava falar como homem. Eu realmente fico revoltado, assim. Eu sou filho de pais separados, né? Então eu já lidei com essa coisa da separação, mas por motivos, né? Exatamente. Sem ser de doença. Sem ser de doença, mas eu imagino... só imagino, tá? Porque saber exatamente, só uma mulher que passa por isso. Isso é de uma crueldade horrorosa. Desculpa te cortar, pode continuar. Imagina, ela ia falar. Isso. Não me lembro a pergunta. Como que você soube desse movimento, né? Como que você descobriu? Então, começo em 2004, quando meu filho foi diagnosticado com câncer, né? Um linfoma não Hodgkin, tumor de Burkitt. E eu morava aqui em Itu na época. Eu, meus filhos e meu ex-marido. Você é nascida aqui em Itu? Não, mas eu sou ituana de coração, de alma. Há muito tempo aqui? Há muitos anos. Eu vim para cá com 7 anos. Antes de lembrar que eu... Muitos anos. Eu tenho a alegria de dizer que sou muito amigo do seu irmão, que é um cara incrível, eu gosto demais do Cleiton. Ele é maravilhoso. Ele que conseguiu esse lago pra gente. Ele é fantástico. Então, assim, meu filho, ele foi diagnosticado em 2004, há 20 anos atrás, com esse câncer. Foi tratado no Boldrini, que é um hospital de referência. E passados 7 anos, que ele teve a alta dos 7 anos, em janeiro de 2011, eu respirei. Em novembro de 2011, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Meu ex-marido já estava morando, na época estávamos casados, e, inclusive, pegando o gancho do que você falou, ele cuidou de mim, não tenho o que reclamar. Nosso divórcio veio muitos anos, décadas depois. Então, né? Isso é um exemplo. Esse é um exemplo positivo. Então, aí eu fui, ele já estava na Argentina trabalhando, então recebi esse diagnóstico e com 2 filhos pequenos. Primeira coisa que você pensa, eu vou morrer. Então, quantos anos eles tinham, né? O Lucas tinha 11 e a Isa tinha 15. E qual que passou pelo câncer foi o Lucas. Aí a primeira coisa que eu pensei, eu vou morrer. Então não pensei 2 vezes. Eu falei, bom, o pai já está trabalhando lá. Ele é argentino. Falei assim, eu vou para lá porque os meus filhos não tem pessoa melhor para estar com meus filhos que ele. Esse foi meu pensamento na época. Uhum. E aí nós fomos para lá. Eu fui numa situação bem delicada, né? Porque eu estava com câncer. E chegando lá, fiz todo o meu tratamento. Eu não consegui finalizar o tratamento. Eu teria que tomar 16 químios, fazer 16 ciclos. E faltando 2, eu estava com pneumonia, se agravou
para derrame pleural, sepsis, infecção generalizada. E com infecção generalizada, em coma, 40 dias. E estando em coma, tive uma parada e um AVC. Nossa. Um AVC leve. Então, foi muito difícil retornar. E quando, depois de 58 dias, eu saio do hospital numa cadeira de rodas, sem movimento nenhum. Se eu quisesse tomar água, tinham que me dar água na boca. Tudo tinham que fazer por mim. Dar banho, escovar meus dentes, tudo tinham que fazer. E, para mim, eu ia numa clínica privada, uma clínica muito bonita, muito bem estruturada, para reabilitação, mas eu não conseguia. Eu preferia fazer químio a ir a essa clínica de reabilitação, porque as pessoas estavam todas machucadas, todas faltando metade, sabe? Impressionava, né? Me impressionava muito. E eu falava para o meu médico que eu não queria, não tinha força. E foi nesse momento que eu precisei de uma ajuda psicológica. Então, a psico-oncologista, eu era nova na Argentina, na cidade de La Plata, não conhecia ninguém. Aí ela me indicou 2 grupos. Um grupo era de manualidade, que ia ajudar, porque coordenação fina, esses 3 dedos não tenho sensibilidade por conta do AVC. E o outro grupo era um grupo de Dragon Boat. La Plata é uma cidade muito fechada, né? Estrangeiro ou qualquer pessoa de fora de La Plata é muito difícil. E esse grupo de manualidades já existia há mais de 10 anos. E o Dragon Boat era um grupo que estava se formando, né? E eu pensei, bom, então é aí que eu vou entrar, porque ninguém se conhece, eu sou a 4ª que ela está indicando. E assim foi. Quando comentaram, eu ainda estava andando no andador e encontrei com a moça responsável, fundadora da equipe, e ela disse, você não pode, porque eu não tinha força nem equilíbrio. Você, para remar, precisa ter força e equilíbrio. Sim. Tudo que eu não podia. Eu falei, agora eu vou. Então, isso me deu força para fazer reabilitação. O desafio, né? A minha família estava sofrendo, porque eu já estava caindo, não conseguia. E aí isso me levantou. E quando eu entrei no barco, a primeira vez que eu comecei a estudar, a ler tudo que se referia ao Dragon Boat, porque eu não tinha ideia. Ela só falou Dragon Boat, eu não associei palavras em inglês. Simplesmente ficou aquela palavra e repetia como se fosse um papagaio. E aí sim, eu comecei a estudar e falei, não, aí que eu quero estar. E quando chegou o Dragon, a embarcação, as canadenses, né, da primeira equipe do mundo aí, as precursoras, elas foram para a Argentina para nos ensinar a remar. Aí eu, ao entrar no barco, olhei e era somente mulheres que passaram por câncer de mama. Foi uma injeção de ânimo tão forte, mas tão forte, que eu falei, fiz um propósito com Deus. Se eu conseguir ajudar a mover esse barco, que agora, com todas essas mulheres, está pesando 550 quilos, então eu me comprometo a compartilhar com as minhas compatriotas. E aí foi. Quando comecei a remar, eu senti tocar o céu com os dedos. E aí, nunca mais. Eu ia até te perguntar, viu, pessoal, você que está assistindo em casa, a gente fala muito da importância do esporte aqui, né? Como o esporte é importantíssimo. Salva, né? Salva pessoas. Além de Deus, né? Claro, mas... Salva vidas. Salva vidas. Porque o esporte é de Deus, né? Foi ele que criou tudo. Então, a gente precisa de mais esporte nesse país. Então, é muito importante a presença da Cleusa aqui. Eu queria dizer que, eu não vou tocar em religião, mas eu digo, você é uma vencedora, você é uma pessoa que tem uma... Com certeza, eu falo isso absoluta, Deus tem algo maravilhoso na sua vida, já tem, né? Já está aqui acontecendo. Então, e a gente precisa amplificar, tá, gente? Tudo isso que a gente está falando aqui, porque tem muita gente sofrendo aí agora, tá? Eu mesmo aqui é difícil, sabe? Você, principalmente quem já passou, hoje a gente está num mundo muito egoísta, né? As pessoas pensam muito em si próprias, a gente precisa mudar essa mentalidade, né? Tá todo mundo muito doente. Eu queria te perguntar, para não entrar nesse assunto,
Na Argentina, quando você fez o teu tratamento, tudo ali, você tem um paralelo com o Brasil? O que você achou? Porque às vezes as pessoas falam, a Argentina está numa situação, claro que isso já faz alguns anos, mas como foi lá toda essa tua peregrinação na Argentina? Eu tinha convênio médico, fui tratada em clínica particular, mas a Argentina, em relação ao público, é bem melhor. Ah, é? Está muito melhor. Olha só. Muito. Ainda nos dias de hoje. Ainda nos dias de hoje. Mesmo com crise financeira, tudo, né? É complicado. Eu sei porque eu tinha... A equipe que eu ajudei a fundar na Argentina, tinham mulheres que não tinham convênio médico. Então, eu sei que elas não passavam esse drama que muitas das nossas mulheres aqui das equipes passam. É porque aqui no Brasil tá muito difícil, dependendo da cidade, então, né? Exatamente. A gente imagina aqui em Itu, a gente está totalmente. Existe uma campanha, você sabe disso, do Amaral Carvalho, que o pessoal vai lá para Jaú para tratar justamente o câncer. E a pessoa tem que pegar um ônibus 6 horas da manhã, 5 horas da manhã na rodoviária. Uma pessoa que está com câncer, muitos com dor. Viajar por 6 horas, Cara, né? isso 6 horas de viagem. Cleusa, você me desculpa, eu fico numa revolta, eu me seguro aqui, porque... Você falando isso, Meu Deus. é para você ter ideia da abrangência, da importância desse movimento. Quando nós fomos para Paulo Afonso, uma cidade sertão da Bahia, que nós fomos realizar um festival lá, apresentar um movimento, as mulheres viajavam, Paulo Afonso a Salvador são 8 horas de ônibus. Então as mulheres viajavam, essas pessoas com câncer tinham que viajar até a capital. E o nosso movimento teve essa importância tão grande que a partir da nossa chegada lá, das Remadoras Rosas do Brasil, eles hoje têm uma clínica oncológica lá. Olha. Então, quer dizer, a importância que é, né? Porque nós tratamos, além de cuidar das pessoas que já passaram por câncer de mama, dar uma qualidade de vida melhor, né? Nós trabalhamos na prevenção. E isso diz tudo. Diz tudo. E assim, é impressionante porque você, até o teu jeito de falar, passa essa calma, né? Essa tranquilidade. Sim. E eu acho que a tua experiência para uma mulher que se você até quiser, claro, à vontade, o que você quiser falar, se você quiser tecer algum comentário em relação a isso que eu vou dizer, eu tenho certeza que chegaram mulheres devastadas para você nesse projeto já. E Cleusa, como é importante, eu sentia que na hora que você estava contando, é lógico, é um misto da gente ficar triste, né? É arrasador, mas fica feliz ao mesmo tempo de ver a força de alguém que passou por isso. Uhum. Então acho que quando mulheres olham para você e falam, pô, tem uma luz no fim do túnel, como você falou, não é uma sentença de morte. Não é uma Hoje não é mais. O câncer não é uma sentença de morte. O que você pode falar sobre isso? De alguma experiência disso, de alguém que chegou devastado? Sim. Inclusive, tem essa história, né? Tem sim. Inclusive, a pesquisa original do Dr. Dom, o início da pesquisa dele, não era elevar a autoestima dessas pessoas que passaram por câncer de mama. Era, sim, tratar o linfedema. O linfedema é uma condição subjacente do câncer de mama, né? Que algumas pessoas podem desenvolver aquele inchaço do braço. Minha tia. Isso, pode. E essa remada é uma drenagem linfática natural. Uau. Contra o linfedema. E é por isso que ele começou essa pesquisa. Só que se abriu um leque, né? Quando ele finalizou essa pesquisa, o que aconteceu? As mulheres que estavam, ele pegou mulheres de 32 anos, que lá em 1995, hoje cada dia mais jovens, mas antes não eram tão jovens. Hoje nós temos meninas de 22, 26 anos no barco, que passaram por câncer de mama e tiveram as 2 mamas, né? Mas lá atrás, em 1995, ele colocou mulheres que não fazia atividade física nenhuma esportista, nenhuma delas se conheciam. Então ele colocou mulheres de 32 a 64 anos. Uma variedade de faixa etária aí. Então, algumas com linfedema, outras iniciando o linfedema e outras sem o linfedema. Então, o que ele, nessa pesquisa, ele viu? Que as mulheres que praticam essa atividade
não desenvolvem o linfedema, aquelas que não têm. As que têm pouco, desaparece, e aquelas mais avançadas amenizam. Então, as mulheres que passaram por câncer de mama e têm o linfedema, elas sofrem muito mais, porque dói, é pesado e também é uma condição mais delicada. Nós que somos bastante vaidosas, né? Então, ter aquele braço também afeta essas mulheres. E chegam, sim, muito, muito depressivas, muito depressivas. E são elas as maiores beneficiadas. Então, nós temos relatos de mulheres que já não queriam mais seguir com nada. Né? A vida acabou aí. E se você entra na nossa página, Remadoras Rosas do Brasil, você não vê nenhuma dessas remadoras tristes. Estão todas sorrindo. Por quê? É uma atividade que transforma vidas. E muitas, como eu não tive apenas o câncer de mama, eu tive um câncer de parótida também, né? Que é excesso de radiação. Mas tem mulheres que passaram por 3, 4 cânceres, além do câncer de mama. Tem mulheres que estão com metástase e estão remando. Então, para você ver, elas não deixam de remar. A importância desse movimento. E é o que eu quero trazer para Itu. Eu até, na hora que você estava começando a falar sobre esse projeto, eu percebi que você falou, quando você entrou no barco, né, que você falou, eu vou fazer isso. Você já teve meio que um espelho de ver aquelas pessoas que já estavam lá, de falar, poxa, é possível, tipo, eu vou porque... E esse efeito acontece com essas pessoas que estão chegando? Sim, sim. Porque quando eu entrei no barco pela primeira vez, estavam as canadenses. Elas têm experiência. No que vem, a equipe delas completa 30 anos, né? No Brasil, eu consegui, desde 2014, o movimento esse ano completa 10 anos, mas anunciar, oficializar esse movimento em 2016. Então, é um esporte novo, um movimento novo no Brasil, ainda muito desconhecido. Mas quando eu me sentei naquele barco com aquelas mulheres de 80 anos, 78 anos, que remam muito mais que qualquer outra de nós, que na época eu tinha 45, meninas de 36, aí você vê, é possível. Se ela consegue, eu também consigo. E essa é a mensagem que a gente manda. Imagina uma pessoa que acabou de ser diagnosticada, vê aquele barco somente com pessoas que passaram pelo câncer de mama. Ou aquelas que estão sofrendo em casa, passou por todas as etapas do tratamento de câncer de mama, a cirurgia, a químio, a imunoterapia. Os desdobramentos disso. Exatamente, e vê essa mesma embarcação e fala, poxa, se elas conseguem, eu também consigo. Não, e você está num ambiente, né, de pessoas, porque assim, não é desmenosprezando quem tem uma palavra amiga, não é isso, mas só quem passa. Às vezes a família, vamos lá, força, tal, ok, isso é maravilhoso. Mas acho que no momento que elas sentam ali, que elas estão remando, sabe, aquela conversa de tipo, eu passei por ele, fica fria, vamos lá, vai dar certo. Há uma ligação, ligação. Há uma conexão. A gente não se conhece, é o que eu falo para as meninas. Eu morava na Argentina, me mudei novamente para o Brasil agora em fevereiro, e mesmo estando na Argentina, eu formei todas essas equipes, de longe. Então, eu acho que passamos pela mesma coisa. Essa ligação que a gente tem, você olha, você sabe, olha, hoje eu vou fazer a tomografia para ver se está tudo bem. Você sabe o que a outra está sentindo, porque você passou por isso. Você sabe o que falar, como falar, então, o que ela vai sentir quando você falar. E nesse barco tem acolhimento, né? Porque todas nós passamos. Nada é maravilhoso, perfeito, né? Todos os lugares nós temos os desafios, mas dentro desses desafios nós temos muitas coisas maravilhosas e temos também pontos a melhorar. Mas o desafio é essa união, esse desejo de que dê certo, que ela supere como eu superei. Inclusive tem uma equipe que tem... É a única equipe brasileira que tem 3 embarcações, 3 Dragons. Ela tem 4, na verdade, mas 3 pequenos, e elas fizeram o
batismo do barco. E elas escolheram o nome dos barcos que nos representa um movimento, representa todas as equipes. O primeiro barco é superação, você tem que superar o medo para poder entrar nesse barco. O segundo barco é esperança, que a partir do momento que você superou seu medo, você tem esperança de uma vida melhor. E o terceiro barco é vida. Então, até me arrepia. Uau. Quando ela fala isso, elas colocaram, eu mandei para você o vídeo hoje. É maravilhoso. E você não vê uma dessas mulheres triste. O nosso movimento é de inclusão. Não importa a idade, não importa o sexo, não importa a religião, cor, raça, não importa nada. Passou pelo câncer de mama, vai ter um lugar para você no barco. Mas esse projeto, no momento, é só de mulheres? Ou tem homens também? Infelizmente, nós não temos homens, tá? Existe um comitê internacional, né, a qual eu sou a representante para o Brasil, se chama International Breast Cancer Pedals Commission. Esse comitê nasceu no Canadá, hoje a presidente é de Nova Zelândia, a Mary Gibson. Então, inclusive, há uma possibilidade dela participar do festival com a gente em outubro. E esse comitê, ele tem essa finalidade, né, de ajudar a gente. Então, existe um comitê maior do que Remadoras Rosa. Nós somos nacional. E esse comitê é o que todas as equipes no mundo está em 37 países, esse movimento. E temos mais de 350 equipes. Tá? Você falando ao nível de pessoas que passaram pelo câncer de mama é muito pouco. E cada 4 anos nós temos um festival. Em 2026 será na França. E ano passado, em 2023, foi em Nova Zelândia. Cada 4 anos é que se atrasou o último por conta da pandemia. Então, em Nova Zelândia tivemos 5.000 pessoas, mulheres e 15 homens apenas. Os homens não se animam. Porque tem medo de estar com tantas mulheres. Porque não vai ter, não estará no comando. Mas né? Aí a equipe é separada? Não. Não, é junta, misto? É junta. Passou pelo câncer de mama, não importa. E geralmente os homens, eles escolhem a posição de timoneiro. Né? Mas eu conheci na Argentina um homem que ele passou pelo câncer de mama e ele desenvolveu linfedema. Então, ele tinha que remar sim ou sim. Caramba. E você acredita, Cleusa, que pode ser muito por conta dos homens, principalmente, tabus? Por isso que hoje ainda é difícil divulgar, ou seja, ter... Eu não vou falar nem de apoio público, porque eu sei que, né? Se a gente não tem nem hospital aqui, você imagina, né? Mas existe esse tabu? O câncer de mama é visto como uma doença feminina. O laço é rosa. Uhum. Né? Outubro rosa. Outubro rosa. Então, você pensa assim, não são todas as pessoas, não, os homens são poucos, né? Eu conheci 3, na verdade, um na Argentina, e 2 que estavam remando com a gente, não lembro de onde que eles eram, mas assim, não tem, eu acho que é o tabu, né? É uma doença muito feminina, que não é, na verdade, feminina. Mas a incidência de acontecer é mais em mulher, né? Isso. Não, e eu pergunto porque, assim, além de ter o tabu com as próprias mulheres, isso, né, que é aquele caso que você contou, da relação com o marido, de separação e tal, cria um monte de tabu, tabu estético, tabu, um monte de tabu. Sim. E o do homem, além desse que você está falando, tem também o da próstata. Exatamente. Tem casos que o cara fica, né? Sim. Entendeu? Sim. E aí tem esse tabu. Exatamente. E aí, às vezes, eu penso, porque conforme você vai falando, eu fico pensando aqui o tamanho de um projeto desse, a importância disso, porque isso vale pra vida. Sim. Você que está assistindo aí, você tá tristinho que você foi no banco e tinha fila hoje? Que você não conseguiu pagar aquele boleto, né? Não comprou aquele carro que você queria? Acorda.
Acorda. E por favor, compartilhem, pessoal, porque às vezes alguém está passando por isso. Exatamente. Né? E às vezes você conhece alguém que está passando por isso. Então, esse podcast aqui hoje, ele é dedicado para essas pessoas. A Cleusa está aqui, uma mulher incrível, uma mulher sobrevivente. Então, passa isso adiante, passa para quem você conhece que está passando por isso, porque a pessoa às vezes só precisa de uma palavra de alguém que passou para poder ter esse encorajamento de falar sim para a vida, de não se entregar. E orientação, às vezes está perdida. Orientação. Né? Está perdida, não sabe o que fazer. Pequeno detalhe, né, que é muito importante ser dito. A prática da canoagem Dragon Boat para pessoas que passaram por câncer de mama dá um percentual de 30% de não ter a recidiva. Ou seja, 30% de não voltar à doença. Então, quer dizer, para mim, 1% já abraçaria, mas 30% de chance de não voltar a ter a doença. É bastante alta essa porcentagem. É porque você falou, antes da gente começar a estar conversando disso, como a parte psíquica é muito importante, então só o fato de você estar com pessoas que passaram pelo que você passou, exatamente, que se identificam com aquilo, né? Que sabem o que está falando. E você vê vitoriosas ali dentro, que você não está num ambiente que nem você falou, de morte, é superação, de tristeza. É vida. Isso ajuda vida. O psique. Vida. Exatamente. Né? E esse... Ai, desculpa, você ia falar alguma coisa? Não. Esse barco, né? Nele vão pessoas no mesmo nível. No barco tá desde a pessoa que já superou, que tá lá forte, e a pessoa que chegou agora, que tá debilitada, que não tá sem força. Vai no mesmo barco ou tem barcos separados? No mesmo barco, e as equipes têm um horário extra. Justamente, elas têm que entrar no mesmo barco para sentir essa energia. É importante O barco dragão representa força, transformação, né? União. Então, quer dizer, dentro do barco dragão, nós não fazemos força. Nós temos que remar juntas. Sincronia, né? Sincronia. Então, é aí que o barco desliza e que nós estamos fazendo a drenagem linfática natural. Ai, que lindo isso, gente. Então, não é uma coisa para quem está assistindo, às vezes não é competitivo, não é... Olha, vou falar para você. Ou tem. Vou falar uma coisa para você. Hoje nós temos atletas que eram apenas remadoras rosa. Nós temos as remadoras rosa e as atletas rosa. Nós temos mulheres que começaram como remadora rosa e já estão competindo em outras categorias, né? Se descobriu. Exatamente. E para você ter uma ideia, a importância do movimento Remadoras Rosas do Brasil, que a Confederação Brasileira, eu estive em março em Curitiba, a Confederação Brasileira de Canoagem se inspirou no movimento. O Dragon Boat não era esporte, é uma embarcação desconhecida no Brasil. Então, através deste movimento, a Confederação Brasileira colocou no estatuto como modalidade esportiva, agora é um esporte no Brasil também, e colocou a categoria câncer de mama. Então, o nosso movimento é participativo, mas dentro das equipes nós podemos desenvolver mulheres que queiram competir, né? Eu sou muito metida, eu sou uma dessas pessoas, eu me descobri muito competitiva. Entrei naquele barco, então, competitiva com você mesmo, né? Comigo mesmo, eu quero cada vez mais me superar. Então, assim, eu me dei conta que você começa a ter uma disciplina, cuidado, academia, né? Você tem que ter todo cuidado para entrar nesse barco. Não é, tive câncer, não sou eu que coloco. Quem vai colocar são os médicos. Passa por uma avaliação antes, é isso? Então, explica esse... Para quem, né, de repente tá ouvindo aqui, tá vendo a gente e tá passando, infelizmente, pelo problema e quer entrar nesse grupo. Para poder fazer parte de qualquer equipe de remadoras sobreviventes do câncer de mama, ou remadoras rosa, como nós chamamos, tem que ter passado pelo câncer de mama.
Ah, já tive 3 cânceres, não importa. Teve câncer de mama? Está dentro desse movimento, estará dentro dessa equipe. Então, o que ela vai precisar? Primeiro, de um atestado do oncologista ou mastologista confirmando o diagnóstico, acreditem. Remar em Dragon Boat, fazer parte de uma equipe é tão maravilhoso que mulheres que não passaram pelo câncer, às vezes falam que passaram para fazer parte da equipe. Olha. Caramba! Segundo, o oncologista, o mastologista tem que dar alta para elas poder remar, não quando estão em tratamento. Pelo menos 4 meses após o término do tratamento com quimioterapia e radioterapia. Passado esse tempo, aí elas vão passar por um cardiologista, onde ele tem que fazer os exames de aptidão física e dar um laudo confirmando que ela está liberada para a prática da canoagem Dragon Boat. Então, só por isso, a pessoa já faz o tratamento mais forte, porque ela é um objetivo, aquela coisa, eu quero entrar naquele barco, então eu vou me tratar aqui. Exatamente. E muitas vezes consegue até resultados mais rápidos. Exatamente. E quando tem toda essa liberação, é feita uma avaliação com um fisioterapeuta oncológico, onde ele vai fazer todas as medições, toda a avaliação necessária, e vai começar a indicar para ela, e aí ela vai participar da equipe. Ela precisa fazer, assim, tipo uma academia, um fortalecimento antes ou não? É necessário, sim. A pesquisa do Dr. Dom, por exemplo, você começa a fazer atividade física, caminhadas aos poucos, né? Agora, aquelas que realmente querem ser atleta, competir, aí ela já começa a ter cuidados com a alimentação, com a musculação. Mas é recomendado, sim, tá dentro do programa do Dr. Dom, o próprio programa dele pede que antes de entrar no barco, para não ter lesão, ela tem que fazer atividade física, sim. Comentando da Confederação Brasileira, então, hoje a modalidade Dragon Boat, ela é uma modalidade esportiva. Tem categoria câncer de mama, categoria feminina, mista, masculina, outros cânceres e outras categorias aí. Então, quer dizer, a partir do movimento, muita gente vai ser beneficiada por essa atividade. E como eu falei, me encontrei, né, muito competitiva. Então, o que eu fiz em 2020? Eu falei, caramba, o Pan-Americano tem o Dragon Boat, né, da IDBF, tem tudo lá, competição, categoria feminina, mista. Aí eu falei, por que não tem câncer de mama, né? Aí eu fui metida, escrevi para o senhor Franco Som, e ele me respondeu, ele gostou da ideia e disse, olha, o próximo Pan-Americano eu quero vocês aqui e nós vamos colocar a categoria câncer de mama. Então, através do nosso movimento, que legal, no Pan American Dragon Boat Federation, colocou a categoria câncer de mama, e foi ano passado, em 2023, foi ano passado, nós fomos competir no Panamá. Então, quer dizer, legal, foi a primeira vez, foi histórico, primeira vez que as equipes de câncer de mama competimos com 4 equipes de câncer de mama. Canadá, Canadá, Colômbia, Chile, Panamá e Brasil, 5 equipes. Uau! E essa equipe do Brasil, ela é de onde, assim? Em que lugar do Brasil? Então, a Força Rosa Brasil é uma equipe nacional, onde nós temos as atletas rosa, né, onde os técnicos indicam essas remadoras, as mais comprometidas, aquelas que realmente já têm o perfil de atleta. Então, a Força Rosa Brasil é essa equipe. Mas tem um lugar exato, assim? Ela é nacional, não. Mas, por exemplo... Onde treina, por exemplo? Nós nos encontramos, por exemplo, para Panamá. Nós vamos onde estão os barcos. Tem a equipe
tal, ó, equipe de Londrina, equipe de Brasília. Então, nós temos equipes hoje, o mapa do Brasil está rosa, porque nós temos equipes em todas as regiões. Não estamos em todos os estados, né? Como nós gostaríamos, mas sim em todas as regiões. Isso é super importante. E cada equipe tem seu clube, né? E é o que eu quero formar aqui. Eu falei assim, cara, eu ajudei, formei todas essas equipes, hoje tu como que aqui, onde que eu vou treinar? Eu quero minha equipe. Mas em São Paulo, sem ser aqui em Itu, tem? Tem, em São Paulo tem equipes, tem 2 equipes. Em Santos tem uma equipe. No estado de São Paulo, somente essas. No Paraná nós temos Londrina, Foz do Iguaçu, há 2 equipes, Curitiba, 1. Rio Grande do Sul, há outras 3 equipes, 4 equipes. Brasília tem a equipe principal, principal não, é a primeira equipe brasileira. Temos o Nordeste, ali é pequeno, né? Todo mundo vai vendo e tem bastante. Temos equipe em Aracaju, na Bahia, equipe em Recife, Natal, Ceará, não esqueci de ninguém, não, e Alagoas. Mas aqui em São Paulo é Santos. Somente Santos e São Paulo. E a capital? Quer dizer, interior, nenhum. Não. Que é o que agora você está querendo formar aqui em Itu, porque né? a partir do momento que você forma em Itu, dá visibilidade para toda a região. O que precisa para formar essas equipes? Você precisa de um... Primeira coisa, nós temos que ter um lago. Isso. O lago já consegui, né? Através do meu irmão, ele conseguiu. Então, o lago nós já Cleison, temos. valeu. Cleison. É fantástico. Então, nós precisamos do lago, nós já temos o lago. Então, agora, o que eu necessito? É ter essas mulheres para começar a apresentar a elas, daí nós vamos formar uma associação e começar a trabalhar pedindo patrocinadores para adquirir esse barco. É um barco chinês, trazer esse barco poderá ser usado não só com câncer de mama, outras pessoas, eu acho que quanto mais pessoas possam usar o barco, melhor é, porque qualidade de vida para todo mundo, mas para nós um movimento e uma causa. Um barco basta ou seria melhor mais de um? Inicialmente mas aí você vai como Londrina. Londrina começou com um barco de 22, timidamente, hoje já está com 4 barcos, porque o número vai aumentando muito, né? A partir do momento que você tem a visibilidade, então o que nós precisamos? Ter esse barco para que as pessoas vejam, tenha visibilidade e aí começam a vir. Os próprios médicos começam a indicar. Né? Ele cabe quantas pessoas mesmo? Tem o barco de 22 e o barco de 12. Eu dou preferência para o barco de 12. Porque o barco de 22 é um barco que vazio pesa 250 quilos. E somos nós que levamos esse barco no braço. São 22 remadoras, né? 22 pessoas. Então, quer dizer, sempre tem que ter esse número. E às vezes nós temos que contar com os imprevistos. Agora, sendo um barco de 12, nós podemos, uma turma tal hora e outra turma, né? Então, é mais fácil, isso, de locomover, mais fácil. O meu objetivo era ter a equipe e levar a equipe para participar desse festival internacional que será em Brasília. O festival conta com 355 participantes inscritas, está vindo uma equipe do Canadá, uma equipe da Argentina, uma equipe da Colômbia e 40 mulheres, 2 equipes do Chile. E 20 equipes brasileiras estarão participando. E esse festival está trazendo pessoas muito importantes para o nosso movimento. É um festival que tem o apoio, quem está realizando é a primeira equipe brasileira, tem o apoio do nosso movimento, né, da Associação Remadoras Sobreviventes do Câncer de Mama, tem o apoio da rede Latinoamérica em Rosa, que é uma rede que apoia os movimentos, liderada por Adriana Bartoli, a iniciadora desse movimento na América do Sul, na América Latina. Ela levou para a Argentina, da Argentina eu conheci, ela me ajudou.
e eu trouxe para o Brasil e aí se espalhou. São vários países já na América Latina. Estamos aguardando a confirmação do Dr. Don Mackenzie, quer dizer, tá de 10 dedos na mão, falta um dedinho, mindinho, para ele confirmar, né, a participação. Possivelmente a presidente do comitê internacional, esse comitê, a Mary Gibson de Nova Zelândia. Também nós convidamos o presidente da Confederação Brasileira de Canoagem, que foi através desse movimento que o Dragon passou a ser esporte no Brasil. Então, é um evento muito importante. Você já chegou no Pan-Americano para ir para a Olimpíada, não, né? Admitida. E dito, apenas eu vou representar. Olha que bacana. Eu Então, eu ia até muito te perguntar isso, aproveitando assim, para a gente dar fazer uma curvinha aqui na nossa conversa. E lembrando de novo, tá, pessoal? Eu ia até te perguntar, esse é o primeiro podcast que você vem? Esse é o primeiro. Sim, tá escrito. Então, desculpa aí. Desculpa aí. Mas é legal se perguntar pro convidado, né? Senão fala aqui, tu não vai falar, ele tá lendo. Saiu pela tangente. A gente já entrou todo no assunto. Um aplauso. Saiu pela tangente. Não, mas eu pergunto porque, assim, você tá vendo? Quer dizer, o pessoal aí, né, da nossa região, né? Vamos divulgar, né? Vamos fazer força, porque é maravilhoso isso. Eu imagino, se você chegou no Pan-Americano, se a gente vê isso na Olimpíada, vai ser uma coisa assim espetacular, né? Espetacular. Fala antes, porque eu vou fazer uma curva aqui agora, mas fala. Não, então segura aí. Só pra fazer essa perguntinha. Você, por acaso, tem números de quantas mulheres sofrem disso aqui em Itu? Você conseguiu essa informação? Não, ainda não consegui aqui. Eu até marquei uma consulta com um médico aqui em Itu, para ver se eu consigo o apoio dele, começar a indicar as suas pacientes, né, para que podemos formar. Tem 2 pessoas que eu conheço que já querem estar nessa equipe, mas o caminho é de formiguinha. Então, por né? enquanto, a equipe não está formada, está iniciando ali. Isso, eu estou aguardando as meninas com os braços abertos para poder transformar a vida delas também, como transformou a minha e de muitas mulheres aí. Então, isso é uma ótima notícia aqui para Itu, né? Sendo formada essa equipe. No site tem todas as informações, né? Nas redes sociais, no Instagram, que a gente usa bastante. Tá, no final a gente vai passar as redes para o pessoal, vamos deixar na descrição também. Mas você que está vendo aqui o podcast, já depois no final, né, a hora que acabar, já manda para alguém, uma mulher, né, ou até um homem, né? Exatamente. Que esteja passando por isso, porque, muda a vida da pessoa. Logo a gente vai ter esse privilégio de ter uma equipe aqui formada. É um sonho. Eu ajudei tanto a transformar a vida de tantas pessoas, agora chegou. Então, eu queria aproveitar, já que você tem esse sonho, para a gente entrar agora e conversar um pouco. Como é que você veio para Itu? Conta um pouquinho a tua história, a família, quantos irmãos? A minha família é daqui, né? Como é que é? Conta a tua história. Meu pai, minha mãe, Kleber Alonso, a Leida Alonso. Nós moramos aqui, acho que desde 1975, algo assim. Vivi toda a minha vida aqui, estudei no Pinheiro Júnior, depois no Regente Feijó, depois me formei no Berreta, aí fiz faculdade. E só quando eu me casei, que daí eu fui embora do Brasil, mas estava sempre aqui, a Argentina é pertinho, estava todo ano aqui. E às vezes, muito mais vezes por esse movimento desde 2014, a minha vinda para o Brasil era constante por conta do movimento também, mas todas as vezes que eu vinha para o Brasil para alguma palestra ou para ensinar alguma equipe, quando recebia um barco, eu passava por Itu. E agora, desde fevereiro que eu estou morando aqui em Itu, mas para mim é a mesma coisa, estou em casa. Está em casa, né? Estou em casa. Você se formou em letras? Em letras. Então essa coisa de professora já te acompanha, sempre te acompanhou? Sempre. Sempre te acompanhou. Também olha na que legal, Argentina né, trabalhei como professora. Olha. Sim. E o ensino lá muito diferente, os argentinos também? O nosso daqui? O sistema deles na universidade é diferente.
né? É bem diferente das nossas universidades assim. É muito bom. Tem muitos brasileiros morando em La Plata, em Buenos Aires, Onde fazendo não tem faculdade. brasileiro, né? Não, mas Fala. eles vão para estudar, porque as universidades são gratuitas, né? Eram até um tempo aí, eu acho que Milei agora com esse governo, eu não queria falar de política, não vou falar, Tá. mas eu acho que vai ter uma mudança aí, mas tem muitos brasileiros, tem ituanos lá também, bastante. Ituanos também? Tem sim. E você, você fala espanhol, né? Eu falo espanhol. A sua graduação foi Isso. voltada para o espanhol. Isso. Ah, legal. Olha, Isso. que legal. E você sempre quis, assim, era uma coisa tua de jovem já, de ser professora? Não. Ou foi mudança de rota? Não, nunca, não era, não queria ser professora, não. Mas eu gosto muito de idiomas. Né? O inglês eu leio muito inglês. Como eu fui para a Argentina, eu estudei inglês. Eu fui para a Argentina e eu deixei de falar inglês, mas eu fiz o curso de inglês, leio, assisto, mas o falar que ficou para trás. Mas me comunico muito bem. Você fala mais espanhol, então. Mais espanhol. Então, esse tempo que eu morei na Argentina, eu deixei de falar o inglês, mas continuo. É porque a fluência você precisa. Exatamente, Tá falando, é o falar. né? É o falar. Exercitar a língua. Esse eu acho que é o grande desafio, né? Muita gente não consegue por causa disso, porque né, você tem que ter essa fluência, esse bate-papo, né? Exatamente. Eu ia te falar também, você vê, ela tem um sobrenome Alonso, hein? Você sabe quem é, né? Já ouviu falar em Fernando Alonso, né? Piloto de Fórmula 1. Pô. Não é parente. Porque você imagina ela disputando um Pan-Americano mas lá com o gosto de Alonso. competir como? Não, então, exatamente isso que eu ia falar. O pessoal vai ver e fala, nossa, Alonso, olha lá, ó. Gosto de competir, gosto sim. E assim, você diria também que para as pessoas que estão começando, estão iniciando, existe essa. Porque você separou aí em dois pontos: o da recuperação em si, daquele momento do início e tal, e depois até chegar ao ponto de competição, da pessoa falar, poxa, eu sou bom nisso aqui, eu vou seguir. Exatamente. Então é possível para aquela moça que está chegando, tal, ela desenvolver depois algo profissional mesmo. Sim, totalmente. Inclusive, temos meninas que recebem Bolsa Atleta e passaram por câncer de mama. E não tinham a mínima ideia do que era isso, nada. Não conheceram através do movimento. Inclusive, as equipes, olha, tem cidades aí do interior que estão ouvindo o programa, né? As equipes que têm um rio e se interessam em formar equipe, é só escrever para a gente na página, no Instagram, que eu vou dar toda a assistência, gente, por favor, toda a ajuda para formar equipes. Agora sim, para formar equipe, assim, não para formar, mas para iniciar precisa do barco. Quanto que é, em média, um barco desse aí? Bom, nós temos os impostos brasileiros de importação, que é caríssimo. Quase né? nada, imagina. Mas, por exemplo, as equipes, em março, a equipe de Londrina comprou 3 barcos, cada barco, dragão, para 12 pessoas, elas pagaram R$65 mil. Cada barco. Isso já aqui no Brasil. Já colocado, entregue para elas. Obviamente, depende do dólar, né, a variação do dólar. Esse valor, eu falei, elas pagaram em dólar. E naquele momento, em março, era 66 mil. Olha, para um patrocínio, eu acho que é viável, não é absurdo. Lógico né? que é. Totalmente viável. Bem tranquilo para algumas empresas, uma ou até algumas, Exatamente. né, para pegar isso aí e ajudar. É abraçar a causa. Sim. Porque esse movimento é uma causa. Então, nós somos Remadoras Rosa. Muitas depois começam a ter a disciplina e começam a competir. Mas nós somos Remadoras Rosa. Esse movimento é uma causa. Né? Onde todas as pessoas que passaram por câncer de mama vão estar aí nesse barco. Eu vi que os outros dias um depoimento do Pablo Marçal, que eu achei muito legal, falando em relação ao Rio Grande do Sul, e eu acho que encaixa um pouco o que eu queria falar aqui pro pessoal que está assistindo, que tem o potencial aí de ajudar.
Ele falou para o Marçal, bilionário, né? Sim. Ele estava assistindo a televisão, estava na casa dele, e aí ele viu uma família em cima de uma casa, com água no telhado, pedindo socorro. Não deu tempo. A enxurrada levou a casa e a família toda partiu. E isso tocou. Aquilo fez ele desligar a televisão, ir para a empresa dele, chegar lá e falar assim, é o seguinte, nós vamos parar tudo e nós vamos ajudar essas pessoas. Aí óbvio que o sócio dele olhava para ele, você tá maluco, cara? Como assim? Parar tudo. Se fosse a sua família naquele telhado, o que você faria? Todo mundo. Eu pararia tudo e iria. Exatamente. Então é o que nós vamos fazer. Isso chama empatia. Exatamente. É sentir o que o próximo está passando. Então vocês podem ajudar, porque muita gente não deu tempo. A casa foi embora, entendeu? Não deu tempo. Exato. A depressão levou. Então, pessoas que estão aqui ajudando, eu estou arrepiado de falar de verdade, porque não é possível que alguém que esteja assistindo, que possa... Cara, isso muda a vida das pessoas. Aliás, isso salva a vida das pessoas. Abençoa pessoas. Abençoa pessoas. Abençoa pessoas que estão em volta. Você pode ter uma tia, você pode ter uma mãe, você pode ter uma irmã, pode ter um pai, pode ter um tio, porque também, como a gente falou aqui, não é só exclusivo de mulher. Pega essa experiência da Cleusa e transforma em outras. Os homens que têm problema de próstata, coisas, entendeu? Tem um monte de gente precisando. Isso aí tem que ser um movimento. Que é só o início de algo muito maior. Exatamente. De verdade, gente. Precisa ter empatia. Lamentavelmente, todo mundo conhece alguém que passou por câncer. Sim. Né? É difícil. E não. até o final do ano nós temos uma previsão de mais de 70 mil casos de câncer. Né? Então, quer dizer, dentro dessa porcentagem, eu tenho câncer de mama. Então, toda a família vai ter alguém, cada 10 pessoas. Exatamente. E tem que ter esse olhar, né, Cleusa? Porque pode ser que você não tenha um caso na família. Exato. Mas, infelizmente, eu não queria dizer isso. Pode ser que tenha, vai ter um dia. Né? Quisera que eles descubram a cura final. O câncer é um problema de todos. É um problema de todos. Falou que acabou. Por favor, repete. O câncer, sim, é um problema de todos. Porque nós temos que trabalhar na prevenção. E esse movimento, ele está trabalhando na prevenção porque ele dá 30% de chance dessas pessoas não voltar a ter novamente a recidiva. Então, isso é importante. E nós estamos colaborando com a prevenção do diagnóstico precoce para outras pessoas, para que elas não... Então, nós damos palestras como equipe. Nós vamos em muitos lugares, trabalhamos. Quer dizer, não fica só no lago. Não. A ação não fica só no lago, né? Esse movimento vai muito além de remar. O remar é benefício próprio para cada uma de nós. Mas esse movimento é um movimento social. É uma causa social, um projeto social. É isso que eu estou falando, atinge tudo, um monte de outras coisas. Exatamente. Daí vem, né, para você ver a importância. Um movimento que nasceu lá no Canadá, trouxe para o Brasil, começamos timidamente, a Confederação Brasileira já viu como um esporte, ou seja, esse mesmo barco, outras pessoas podem usar e ter uma qualidade de vida, seja masculino, feminino, mista, equipes mistas. Outros cânceres também terão equipes dentro da Confederação Brasileira, ou seja, de um movimento, abriu um leque para muitas pessoas terem uma qualidade de vida. E o esporte é vida, né? O esporte é isso. Eu até ia falar para você que, antes eu vou te fazer uma pergunta também, mas eu queria dizer o seguinte, você que está em casa, mais uma vez eu vou repetir, existe uma diferença, meu pai falava isso, quando ele estava tratando dele. Enquanto a gente teve dinheiro, Cleusa, meu pai fez uma né? Porque a gente, né, não vai conversar de política aqui, mas do poder público eu pouco espero. Pouco espero. O que foi mostrado até agora eu pouco espero. Então eu vou falar do privado. Enquanto meu pai teve grana, você sabe que meu pai falava que era mais difícil para ele quando ele ia na clínica fazer a químio? É que ele tinha 10 pessoas, ele fazia amizade com eles, você lembra, né? Ele era um cara muito expansivo, gostava de fazer amizade. E realmente, quando ele estava ali, ele ficava melhor. A cabeça dele ficava melhor.
Só que ele falava, toda vez que ele voltava, filho, agora já não são 10, são 8. Tinha morrido 2. Então, e só vou fazer esse adendo aqui, porque eu não vou entrar nesse ponto que eu nem quero. Mas quando a gente perde tudo e ele vai pro SUS, e eu perdi minha mãe no corredor, então eu sei do que eu tô falando, foi uma tragédia. Fez assim. Fez assim, ó. Cleusa, ele foi abandonado num sistema que é, teoricamente, nosso. Que a gente paga todo santo mês, todo dia, comprando uma Coca-Cola, um Guaraná. É revoltante. Essas pessoas são abandonadas. Então, graças a Deus, pessoas como você, que é um exemplo, que vem do privado, do próprio, e todas as que estão com você, te acompanhando, não as conheço, mas um beijo para todas elas, que vocês tenham força. A gente vai ajudar o que puder aqui, a gente é pequeno, mas que pessoas como vocês têm que ter voz, tem que cutucar, tem que encher o saco, porque a gente não adianta ficar dependendo de governo não, gente, eles estão cagando pra gente, entendeu? E são vários movimentos que a Cleusa está falando aqui, é muito importante. Eu falei aqui próstata, tem tantos outros, pessoas abandonadas, gente largada Cleusa, é cruel, eu vi, ninguém me contou, eu vi como meu pai ficou. Mas é como em ela um falou ano ele também. acabou, ele definhou. É como ela falou também, é um movimento de todos. De todos, então, claro. Então não é só ficar esperando o governo, claro que o Estado, o governo tem que ajudar, claro sim. que tem obrigação, mas... Mas é um problema de todos, é uma causa de todos. Então, quanto mais pessoas, iniciativa privada, pessoa física, quanto mais pessoas puderem ajudar de alguma forma, né? Exatamente. Cleusa, vocês pessoas que querem se voluntariar para algum trabalho, que não podem ajudar financeiramente, mas querem se voluntariar para algum trabalho para fazer alguma coisa. Também. Como que é? São bem-vindas. Cada equipe tem também um número de voluntários, né? Tem equipes que começam com os técnicos voluntários. No Brasil tem uma lei que para navegar precisa ter um educador físico dentro do barco. Esse educador físico, ele tem que saber remar, né? Então, assim, pessoas que querem ajudar, nós vamos colocar elas vão ter um lugar dentro da equipe, porque ela está ajudando um movimento somente, não essa equipe. O trabalho que ela está fazendo dentro dessa equipe, ele resulta para todas as outras pessoas. E isso é abraçar o movimento. Em 2022, eu fiz um projeto, entreguei nas mãos de uma deputada e ela levou nós fomos para Brasília, na Câmara de Deputados lá, e não conseguimos as coisas mais importantes do projeto, mas eles deram inclusive um dia para a gente, né, que agora vai ser votado no Senado para tornar-se lei. Então até isso nós conseguimos, e tudo para que nos dê visibilidade. Nós precisamos de todo mundo apoiando, que as pessoas verdadeiramente abracem a causa. E não fiquem... Em vez de vocês ficarem discutindo quem é de direita, quem é de esquerda, entendeu? Que o amiguinho é ruim, você é bom. Em vez de vocês ficarem discutindo coisa inútil, apoia causas assim, né? A gente tem aqui, né? A gente fala muito também do autismo, da neurodivergência, né? Do TDAH, que tanta gente sofre aí. Apoia. Vamos falar de coisa que interessa, que é nossa, é nossa. A gente sofre coisas. Projetos dentro deste barco também. Para neuro... Exatamente. Porque tem também, né? Como é que você trata? Você podia falar alguma coisa? Olha, importante falar isso. Porque isso é um complicador para o tratamento. Exatamente. Porque tem estados que as equipes já estão mais avançadas, né? Estão abrindo para outras categorias, né? E projetos sociais. Então tem já para terceira idade, para remar nesse barco, autismo. Então, tem vários projetos sociais usando essa mesma embarcação. Abraçando cada vez mais pessoas, Exatamente. Né? Então, quer dizer, tudo nasceu à raiz desse movimento. Porque o Dragon não era visto no Brasil. E ele entrou
por conta das remadoras Então, sobreviventes do câncer de mama. Psicólogos voluntários também são importantes, Isso. né? São. Psiquiatras, psicólogos. Isso. Dentro da equipe, dificilmente nós falamos sobre o câncer, né? Você vê sempre a gente sorrindo porque nós realmente temos vida, né? E temos muita alegria por fazer parte do movimento, muito orgulho de representar uma cidade, né? Mas formar equipes, trabalhar com pessoas diferentes é importante. Então, nós sempre temos os psicólogos aí ajudando, né? Somos todos diferentes. E dentro de uma equipe como família, nós temos os desafios. E os psicólogos nos ajudam isso. Então, quer dizer, muitos voluntários, todas as causas sociais necessitam do apoio e dos voluntários profissionais aí que nos ajudam a elevar cada vez mais e colaborar com essas pessoas que estão transitando qualquer pedacinho assim. Eu ia até te perguntar, tem equipamento também, Cleusa? Por exemplo, o remo já é do barco? O remo vem com o barco. Vem com o barco. O que ela precisa? Uma roupa especial? Como que funciona isso, essa parte também? A primeira coisa que a gente faz é já montar o uniforme, né? Isso é de já praxe, é o primeiro. É o que dá o start no negócio. Pode ter certeza que o rosa vai estar lá, o pink, né? Dessas equipes. Você vê assim, em festivais, está todo mundo lá de rosa. O uniforme, nenhuma remadora rosa vai entrar em qualquer embarcação sem colete salva-vida. Então, eu já ganhei para Itu os coletes da Ativa Náutica. É uma empresa muito importante. Os coletes que ela doou para a equipe de Itu colete homologado pela Marinha do Brasil. Então, quer dizer, eu estou conseguindo coisas que outras equipes têm que comprar, né? Essa empresa é daqui de Itu? Não. É uma empresa do interior aqui de São Paulo. Ativa Náutica. Ativa Náutica. Parabéns, hein? Ela já nos doou. Então, assim, temos muitas coisas ainda por fazer. Preciso de ter essas mulheres para remar. Quando vierem conversar comigo, eu vou explicar tudo. Elas vão passar pelo médico, porque não sou eu que vou colocar, nem o técnico vai colocar, né? Então, assim, sou eu que saio para treinar também, ajudo a treinar as equipes, né, dos cursos. Eu estou mais que capacitada para remar com essas meninas. Tenho intenção de que esse mesmo barco seja usado para outras, mas que o barco seja das remadoras, né, da equipe rosa, que nós possamos também permitir que outras categorias remem. E é necessário ter esse apoio. Empresas que abracem e falam, não, vou ajudar, vou comprar o barco para elas, só traz benefícios. Deixa eu te perguntar, Cleusa, o que você sente quando você está remando? Conta pra gente. Quando você tá ali, ou melhor ainda, o que você sente e o que você sentiu na primeira vez. Quando você deu aquela primeira remada, se é possível falar em palavra. Quando eu me sentei no barco e vi todas aquelas mulheres, eu estava sentada no meio, assim, né? Não no meio são o barco tem uma espessura maior, então no meio são as pessoas maiores. Estava na terceira fila. E dentro desse barco estavam as canadenses, né? Eu olhei para frente, olhei para trás, olhei para o lado, só tinha pessoas que passaram por câncer de mama. E ali eu fiz esse propósito com Deus. Mas eu senti tocar o céu com os dedos. Uau. E cada vez que eu remo, é a minha conexão com Deus. Você está ali naquele barco, aquele rio, maravilhoso, o som, cada remada, quando o remo entra na água, você dá o seu melhor. E a sincronia, né? Loucura, né? É maravilhoso. É maravilhoso. E convido, quando tiver o barco, convido todo mundo para remar, porque eu tenho certeza. Eu não vou poder remar, porque eu e o Eric, se a gente sentar, nem o Titanic, tem que ser o Titanic. Mas a fila 5 e 6 é... Ah, é? É especial. É especial. Então, assim,
uma vez que elas sentam nesse barco, sentem a energia, a força do dragão, elas não deixam mais de remar. Ai, que lindo. Caramba, hein? A gente Caramba. pode, quando tiver equipe formada aqui, já tiver, porque você falou que já tem um lago, quando já tiver o Isso. barco e tal, é aberto, assim, para quem quiser assistir, quem não faz parte, tipo, nós, assim, eu quero ir lá ver, pode? Então, aí a gente tem que marcar eventos para que vocês vejam, porque Pra que as quando pessoas vai tudo divulgar, bonitinho, né? Quando todas as Aliás, Cleusa, eu quero que você tenha aqui no podcast a porta aberta para o dia que você quiser. Se você quiser trazer outras pessoas do grupo para conversar. Ai, O dia que você quiser, agradeço. quantas vezes você quiser vir divulgar aqui, teu lugar já vai virar sócio. Ai, muito Tá? obrigada. E à vontade Agradeço mesmo. Tá? imensamente. Tem a gente aqui como um canal mesmo para você poder estar divulgando tudo que você estiver fazendo. Que a gente, quem quiser trazer, tá ótimo. Mas nós vamos encerrar daqui a pouquinho, mas antes de. Eu queria. Que eu vou entrar alguma. Eu queria perguntar assim: o que a Cleusa gosta de fazer? Remar eu já sei. Eu amo O que remar. mais? O que você Ler. gosta? Qual é o teu hobby? Ler. Ler? Ler. Que tipo de leitura? Qualquer uma? Não tem assim. Não. Olha só. Qualquer uma. E o remar, assim, aí, antes de você conhecer, o que você gostava de fazer também? Dançar. Ai, eu tô bem. Ah, é mesmo? Que tipo, assim, dança de balada ou dança de salão? Ou tudo? Não, eu sou bem eclética. Qualquer Também coisa, só mexer o esqueleto. Às vezes estava lá na cozinha, ou... Não, eu gosto de dançar. Então, você já meio que tem essa Isso, coisa de isso. se mexer, né? Sim. Ah, legal, pô, isso é show de bola. Quando eu ingressei na equipe, né, quando no movimento assim, eu estava totalmente, já não fazia atividade física nenhuma. Eu passava pela porta da academia. Era a única forma Dava de um você tchau. chegar perto, era passando, assim. Era isso. Nossa, nessa que bonito, época. né? Embora, quando estudava, fiz natação, vôlei, jogava vôlei. Então, era bastante ativa. Aí depois casa, tem filhos, tudo muda, né? Muito trabalho. Muda todo o Preparada. sistema, né? Muda eu tudo. eu falo por mim, assim, eu quando era solteira, né, não é que eu tô falando que o casamento... Ah, lógico que ela tá Imagina. falando, né, Kelly? Que você percebeu que ela não tá falando, né? O Brasil percebeu que ela não tá falando. Mas quando a gente é solteira, a gente vive pra nós, né? Então, assim, É verdade. meu, a gente é um estilo de vida. Muda Aí depois totalmente. que casa, aí você vive a dois. E aí até o homem também, por isso que até brincam, né? Assim, que nem é brincadeira. Ah, depois que casa a gente relaxa, a gente acomoda, engorda. É verdade. Pior que é, né? É verdade. Não é só a mulher ou só o homem, é os dois. É? Nem casei, já tô gordo. Talvez no seu caso Quem Seja o sabe? contrário. Você já vai ser o Você contrário. fica magrinho e tal. Eu vou, caramba! O problema é que você vai gostar, você vai casar de novo, né? Ah, lá, Ai, gente, mas é verdade, porque nossa, faz muitos anos que eu não danço, eu tô muito sedentária, sabe? Eu tive os problemas de saúde também, né? Tô tendo uns problemas de saúde, principalmente depois da morte da minha mãe, mas realmente é importante se mexer, né? Isso é também uma forma de A prevenção, prevenção está na alimentação, no estilo né? de vida, no modo A gente de falou vida. isso ontem. física. A gente tava falando sobre A isso gente tá ontem. falando disso ontem, a gente não leva isso E a sério. atividade física. Muita gente corre depois, corre atrás depois. O É importante muito é lixo remar. hoje, né? É muito O importante lixo. é remar desde já, né? Não, e a gente conversou, né? De coisa, hoje o ser humano tá tão. A gente tá tão acostumado a correr atrás de dinheiro, de trabalho, e principalmente o brasileiro, que é um dinheiro que é pra sobreviver, não é pra ficar rico, né? Tudo fica para depois. Fica tudo pra... Exato. E tipo assim, chega em casa, micro-ondas, é aquela coisa que o americano Alimentação começou, prática, né? né? A gente via nos filmes americanos, que veio pro Brasil rápido, né? Isso veio rápido. Exatamente. E aí começou aquela coisa, é tudo enlatado, tudo, assim, aquela fala, é até louco, né, quando a gente faz aquele arrozinho, feijãozinho fresco, alhozinho, um franguinho bem- grelhado, uma saladona, você Exato. até fala, nossa, comida, né? É. O negócio- Existe Nada comida no mundo enlatado, ainda. É muito difícil isso. Me fala alguma alegria na tua vida, assim, que você queria compartilhar com a gente, assim. Bom, minha maior alegria são meus filhos, né? Hoje, por exemplo, é um dia muito feliz que minha filha passou.
Minha filha é médica formada e agora ela passou na residência médica. Opa! Então é um dia feliz. Qual o nome dela? Isabela. Isabela? Parabéns. Parabéns. Uma alegria imensa ver meu filho tão lindo, saudável hoje, fazendo o que ele gosta. O nome dele? Lucas. Lucas, pra gente repetir, então, né? São minhas maiores alegrias, mas uma coisa que é minha em particular, eu me emociono muito quando eu vejo uma equipe formada. Quando eu consigo, quando realmente eu consigo ver essas mulheres na água. Eu falo, missão cumprida aqui. Agora, elas que vão dentro da cidade dela, do estado dela, elas que vão levar adiante. Mas, para mim, é muito importante isso. Você falou agora, parece que eu vi nos teus olhos, eu quero que você fale se eu li direito. Quando você vê o barco lá dentro, é como que se você dissesse assim, agora eu sei que a vida delas vai mudar. É isso, agora vai começar. Agora elas vão ter a mesma qualidade de vida e vão se sentir felizes e transformadas como eu. Como aconteceu com você. É exatamente isso que eu queria, compartilhar os benefícios que eu recebi. E tudo é feito de forma gratuita e voluntária. Eu ia até perguntar pra Kathleen, bom, não preciso perguntar mais, só de olhar pra você. Mas, tipo, você sente a força? Só quem tá, porque você tá aí num podcast, eu acho que também, de uma certa forma, você deve estar sentindo. Mas do que você tá falando, o poder emana, sabe? É palpável. A gente sente algo muito diferente. Então, eu tô assim, eu confesso pra você que eu gosto demais do teu irmão, a Kathleen falava muito de você, eu vi lá, mas é totalmente diferente de estar te conversando com você. Né? Eu sabia que você Hoje eu já não saio do mesmo jeito que eu entrei aqui nesse podcast, por várias coisas, por entender a importância disso, por ter sido filho de pessoas que precisaram e não tiveram esse acolhimento e que se foram, e eu mesma coisa vivi na vida da Cat, o pai dela também foi o mesmo tipo de câncer do meu pai. Também não minha tinha. Tia, que ela já tá conseguiu, com 70 anos, mas ela conseguiu, assim, por força própria de Deus. Ela é muito forte, exatamente. Ela é de Tu? Não, ela é de São Paulo. Hoje ela já está com 70 anos, né? Existem tem duas equipes em São Paulo. Olha lá, vou passar para ela, hein? Não tem. Tá vindo em Brasília, isso é certeza, Esther Mastutici, uma canadense, ela é japonesa, mas é canadense, né, de descendência japonesa. Ela fez parte das pesquisas em 1995. Ela é das originais, como nós falamos, né, da equipe original. Ela estará vindo ao Brasil justamente para falar sobre isso, que ela, com 82 anos, está remando. Uau! Bom, então minha tia ainda está na idade ainda para... E agora eu te pergunto, como é que você se sente ouvindo isso? Você não se sente? Eu me sinto Eric, é uma vergonha. Nós temos... eu remei, fui para Curitiba, dar um curso lá, com a equipe Canoá. Tem uma remadora maravilhosa com 71 anos. Olha... A gente fala que ela é a nossa Penélope. Muito olha, Penélope charmosa. Aí, tá vendo, linda. Tia? Ainda dá pra você, né? Esse é um movimento de inclusão, não importa a idade. Não importa, tem que ter passado pelo câncer de mama. E é um movimento de inclusão, gente, não é político, tá? Não é inclusão que você vê na televisão. Porque tudo hoje é bonitinha a palavra inclusão, né? Não virou uma coisa? Exatamente. Nós somos inclusivos. Inclusive é isso, tá? Isso daí é inclusão. Passou pelo câncer de mama, não importa a idade, o sexo, o nível social, né, o financeiro, não importa nada disso, a cor, nada. Deixa eu te perguntar, Cláudia, faltou alguma coisa, porque eu vou te fazer a última pergunta, que todo mundo aqui respondeu, a mais difícil, mas eu queria te perguntar se faltou alguma coisa, se você queria falar mais alguma coisa. Sobre o festival, não foi? Que vai ser em outubro? Isso, de 24 a 27 de outubro, será em Brasília, o segundo festival que nós temos a nível internacional. Temos apoio do Comitê Internacional das Remadoras Sobreviventes do Câncer de Mama, que é de Nova Zelândia, o IBCPC. Temos apoio Latino American Rose, essa rede
fundada por Adriana Bartoli, a iniciadora do movimento na América Latina, por Remadoras Rosa, o nosso movimento, pela Confederação Brasileira. Está vindo muita gente importante, está vindo as estrelas do movimento, que são as remadoras, que juntas nós vamos levantar a bandeira, né, e demonstrar que sim, é possível ter uma vida ativa, uma vida saudável após o câncer de mama e celebrar a vida, que é isso que nós fazemos. E desculpa a minha ignorância, mas assim, né, assim como eu tenho essa dúvida, talvez muitos que estão assistindo também. Esse festival, como que ele, o que ele é? Vai ter ali os remos, as pessoas fazendo. É importante você perguntar, porque você fala festival, Sim. A pessoa já acha que vai ter um rock and roll. Não. É aberto ao público? Como é que é? As inscrições já encerraram, né? Estava aberto, sim. Então, esse festival, nós temos palestras relacionadas ao movimento, relacionadas ao câncer de mama. Estamos aguardando, ansiosas, quase a confirmação. Falta pouquinho para ele conseguir vir, o Dr. Noam Mackenzie. Vamos ter clínicas, né, de Dragon Boat, vamos aperfeiçoar as nossas remadoras com cursos ali e também ensinar aquelas que ainda não estão remando. E, obviamente, nós vamos ter competição, porque nosso festival tem que ter competição, nós remamos. E por que a nossa competição é participativa? Porque nós não colocamos as melhores no barco. Nós vamos com a nossa equipe. Se tem mulheres de 30, mulheres de 70, 80, elas vão estar juntas, é uma equipe. Então, por isso que nós falamos que é participativo. E vai ter algum tipo de transmissão pela internet, se alguém quiser ver? Foi chamado canais de televisão lá em Brasília já, né? Nós também convidamos as meninas de Brasília, que são as organizadoras, que estão realizando. A organização está junto com Remadoras Rosa do Brasil. Mas nós convidamos um canal que é Histórias do Remador, que eles são do remo, nada a ver com canoagem, né? Remo é que rema para trás e a canoagem é para frente. Mas eles também, por apoiar tanto o nosso movimento, mesmo sendo esporte diferente. Então, assim, o objetivo é divulgar cada vez mais. Entrou em contato comigo um diretor de documentários canadense. Ele já iniciou o documentário no Canadá e ele está vendo a possibilidade de vir ao Brasil, porque quer contar a história do nosso movimento. Brasil foi o primeiro país, Canadá criou o movimento mundial, mas o nacional eles não tinham. Então, o primeiro movimento aqui na América foi do Brasil. Olha. Aí em Canadá, em 2021, Argentina, desde 2018 tem Argentina em rosa, mas agora realmente estão como se diz, se estruturando, fortalecendo, e Chile em 2021 já, em 2022 também tem agora um movimento. Então, assim, o nosso movimento aqui no Brasil foi pioneiro, só que todos os países estão crescendo por apoio e a gente... Então vamos repetir de novo, antes de eu fazer a última pergunta para ela, os canais então de informação, quem quiser todas essas informações, onde que entra, Cleusa? No nosso Instagram, @Remadoras Rosa do Brasil, @Força Rosa Brasil, .dragonboat, é a equipe nacional, ali também tem. E o site, eu não me lembro. Remadoras Rosa. Remadoras Rosa, www, precisa por isso, né? Remadoras Rosa do Brasil. .com.br. Independente, ela tá falando, mas a gente vai colocar aqui na descrição. Então você vai aqui na descrição e clica lá e vai, que você vai ter todas lá. Tudo que acontecer vai estar lá, né? Nas suas redes. E qualquer dúvida que, se quiser formar uma equipe, se quiser conversar, podem passar também o meu contato, sem problema nenhum. Pode deixar nos comentários aí também, se tiver alguma coisa que quiser falar para Cleusa. Coloca aqui, a gente passa para ela. A gente passa para ela. Tá bom? E ela depois entra em contato. E ela vai voltar mais vezes aqui, porque como eu disse, a gente vai fazer outras já vou voltar com a equipe. É isso aí, por favor, já. Deus, tá decretado. É isso aí, nós vamos falar aqui. Amém. Amém.
Eu vou fazer a última pergunta, tá preparado? Ai, eu choro. Você se sente realizada? Se sim, tudo bem, né? Se não, o que está faltando? Bom, sentir realizada abrange toda a vida completa, né? A minha vida emocional, minha vida com familiar, a minha vida em relação ao movimento. Eu vou falar em relação ao movimento, que é o que nós viemos falar aqui hoje. Não. Ainda tem muitas mulheres que não sabem desse movimento, tem muitas mulheres que estão sofrendo, que estão depressivas e que precisam de ajuda. Nós temos poucas equipes comparando com o que nós necessitamos. Então, em relação ao movimento, eu sinto sim que a força desse movimento abriu muitas portas, como a Confederação Brasileira, muitas, né? Mas preciso de ajuda de muitas pessoas para chegar a muitas mais mulheres. É levantar a bandeira, abraçar a causa. Então, ainda não me sinto realizada, porque ainda não cheguei em todos os lugares que eu queria chegar em todo o Brasil. E eu não sei por que eu vou quebrar o protocolo hoje, eu vou fazer uma pergunta para a Cleusa, eu queria que ela respondesse para a câmera ali, porque eu sei, é meio talvez pesado que eu vou pedir, mas é que eu não sei, eu senti de perguntar, porque eu sei que muita gente, a internet atinge o mundo inteiro. Então, Cleusa, eu queria que você pudesse usar a tua experiência, tudo que você passou, tudo que você contou aqui pra gente, e falasse com alguma mãe que está ali assistindo agora, que está passando por isso, que tem filho, e que está falando assim, eu vou morrer, eu vou deixar meus filhos, eu vou perder meu casamento. Então, se você puder dar uma palavra, uma frase, alguma coisa para essa mulher que está lá agora sofrendo, pode ser um homem também, tá, gente? Não é só mulher, mas agora a gente está falando aqui dessa mãe que passa por isso. O que você podia falar? Uma palavra de tudo que você passou, porque você sabe o que essa pessoa está passando agora, o que ela está sentindo. Então, a gente não estaria encerrado, mas eu achei importante você dar essa mensagem. De você. Que você escolha o que você quer. Você quer viver ou se entregar? Eu escolhi viver. E foi através dessa escolha que eu tive força para seguir adiante. Mesmo estando em coma, passando por tantas coisas, eu escolhi viver. Olha, foi uma honra te receber aqui. A gente sempre honra muito os nossos convidados, mas foi algo muito especial que aconteceu aqui hoje. É como eu te falei, não estou falando aqui, a gente sai de forma diferente. Eu tenho certeza que pessoas que estão assistindo saem de forma diferente. O Eric está ali mexendo nas coisas, sai de forma diferente. Porque todos nós temos as nossas famílias, como você falou. Eu acho que a hora que o ser humano entender que nós somos parte de um todo, que um está ligadinho no outro, e que se eu passar necessidade, você não pode ser uma pessoa que não está nem aí para isso. Exatamente. Porque eu acho que Jesus deixou um mandamento tão forte que é amar o próximo como a você mesmo, e parece que mesmo os religiosos não entenderam isso quando leem, né? O tão grande que é isso. Tão profundo. Você é tão profundo que é isso. Então, se puder ficar um pouquinho de recado aqui para as autoridades, para as pessoas que podem mudar esse país, as pessoas que têm condição, os grandes empresários, os religiosos, tá? Olhem com carinho para essas questões, para essas pessoas. Como eu disse, pode ser a sua mãe, pode ser, entendeu? Nenhum de nós estamos livres disso. E como a Cleusa falou, e aconteceu em casa, foi assim também, estava tudo bem, no outro dia tinha um diagnóstico. E tudo muda. Vamos nos unir, né? É isso aí. Para essa causa, todos, cada um naquilo que pode, naquilo que é possível, os que têm mais poder, os que têm mais dinheiro, poder ajudar mais. Enfim, e para quem está passando, o que ficou de lição aqui para mim, que a Cleusa trouxe, escolha viver e viva remando. E entre nesse barco e reme juntos, porque você não vai estar sozinha. Exatamente. A frase que nós dizemos é: juntas somos mais fortes. Ai, que lindo. Cara, você falou, a gente tem uma amiga querida, beijo, Aninha, pra você, de um grupo nosso, que é um grupo que chama Transtornado, você imagina, né?
que é, né? A neurodivergente ali tá cheio. E ela diz assim: continua nadando. Então, continua remando. Continue remando. Vamos continuar remando, entendeu? Porque vamos Mesmo chegar lá. que o vento esteja contra. É isso aí. Continue remando. Cleusa, obrigado. Eu que E eu agradeço. só posso te desejar uma coisa: que Deus abençoe muito você, sua família linda, Cleição, e que você possa, que Deus possa colocar a mão poderosa dele nesse projeto e que você volte aqui para falar da equipe formada, gente, vamos tudo. lá, vamos ter. Muito obrigada, eu que agradeço. Boa tarde a todos. É isso aí, turma. Quer encerrar? Não. É isso aí, turma. Obrigado por você ter ficado até aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que tocou teu coração e eu espero que você também possa de alguma forma ajudar. Então sinta-se livre, se à vontade. Deixa aqui na descrição. Procura a Cleusa lá nas redes também dela, nos comentários, tá bom? Não esquece aqui no nosso chat, tá bom? Valeu, galera. Se quiser ajudar de alguma forma, entre em contato com a gente, que a gente entra em contato com a Cleusa. Beijo na testa. Tchau. Tchau.